de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, já curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo pra um amigo, pra uma amiga, pra aquele grupo de enoquiano que eu sei que tá popular, que tá na moda. Manda pro pessoal aí, porque esse vídeo vai tratar de um tema pouco explorado no enoquiano. Na verdade, um caos meu com os anjos que são menos explorados, ao menos do que eu vejo o pessoal falando. É claro, porque a maioria usa magia para taumaturgia, né? E esses anjos, pela descrição original, não o fazem, mas nós vamos ver que não é bem assim, tá bom? Bom, meu povo, se você está chegando agora, seja muito mais que bem-vindo. Se é a primeira vez que você cai nesse canal, meu nome é Wellington, esse é o canal de Monge Mago, porque esse que vos fala de fato foi monge, hoje sou mago. Seja muito mais que bem-vindo nesse canal. E caso considere, né, caso curta o conteúdo, já deixa o like aí, comenta o que você está achando do conteúdo do mago, por ser a sua primeira vez. Também se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e torne-se assim um lindo punheteiro de sigilo. Meu povo, vamos lá. Hoje o caos é com o anjo sênior, né, enoquiano, chamado Aapedoque, Aapedoxe ou ainda Aapedoce, né, vai depender de como você pronuncia o enoquiano para falar o nome desse anjo. Começar, né, com a descrição dele, que em português eu encontro no livro do Humberto Maggi, né, Magia Enoquiana, do Humberto Maggi, um livro muito bom, né, eu já fiz a biblioteca mágica desse livro, porque eu gosto dele. E bom, vamos lá para a descrição dele, né? Aliás, antes da descrição, é melhor explicar a hierarquia enoquiana de novo rapidinho para vocês entenderem. No complexo dos anjos da Torre de Vigia, na mitologia não, na hierarquia dos anjos elementais, né, que são os anjos que regem os elementos da natureza, ou as torres de vigia do mundo, na magia enoquiana, nós vamos ter uma hierarquia, ou seja, uma escala de anjos, né, que vai do maior, obviamente, ao menor. Sendo o maior dos maiores os nomes de Deus, que são os nomes que regem o quadrante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o anjo que rege o quadrante, na verdade o nome divino que rege o quadrante, né, não é bem um anjo, né, mas o nome divino que rege o quadrante seria Oip-Taa-Pedoque, que seriam os nomes divinos do fogo. Esse é o nome que ordena toda a hierarquia, né, então é o primeiro nome que a gente usa. Daí, descendo a hierarquia na tabela do fogo, nós vamos para o rei elemental. O rei elemental do fogo seria Edelepe-Renaa ou Edelepe-Rena, né? Porque tem o nome misericordioso e o nome trevoso, né? O nome que invoca a face severa e a face benfázeja do anjo rei, né? Que seria o maior na hierarquia. Aí, abaixo do anjo rei, que é um só, vem os seniores, que seriam baseados nos anciões do livro do Apocalipse da Bíblia, né? Se você não sabe, muito da magia enoquiana se baseia no Apocalipse de São João, né? E aí, lá no livro do Apocalipse fala dos 24 anciões que adoram o Cordeiro o tempo todo e tal. Esses anciões são vistos como anjos, né? E são chamados de seniors, né? Na magia enoquiana. Cada subquadrante da tabela do fogo vai ter 2 seniors, né? Sendo quadrante do fogo puro, quadrante da água do fogo, quadrante da terra do fogo e do ar do fogo, né? Todos esses subquadrantes ou sub-reinos dentro do reino do fogo, as partes regionais desse país, né, do fogo, vamos dizer assim, para ilustrar melhor. Esses estados, né, dentro desse país, vai ter cada um 2 governadores, vamos dizer assim, que seriam os seniors, né? E os seniors, eles tratam da sabedoria por detrás de algo, do conhecimento. Afinal, eles são os anciões, né? Eles são os conselheiros admiráveis. Então, segundo John Dee, segundo os diários e tudo mais, essas entidades, elas são usadas mais para trazer a sabedoria sobre um assunto, né? O que é muito bom. E é com ele que nós vamos falar hoje, a Aapedoque, que é um desses seniors, tá? Mas antes de chegar lá, só terminando a hierarquia, depois nós vamos para os anjos querúbicos e arcanjos, que são os que regem, que seriam os vereadores e tudo mais, né? E aí os anjos menores, que são os trabalhadores, né? A classe operária, que são os menores. E aí abaixo dos anjos menores, é claro, tem os cacodaimons enoquianos, que aí é outros 500. Então essa é a hierarquia enoquiana para vocês entenderem um pouco como que funciona, né?
No caso, trabalharemos no ritual coletivo desse mês de luxúria com o anjo Aapedoque, que é o anjo que governa, né, junto com um outro sênior, a região da água do fogo, né, a sub-região, no caso. E aí, usando da descrição de Humberto Maggi, que é a que eu tenho em português aqui, essas descrições você encontra em livros da gringa também, tá bom? Vamos lá. Aapedoque, ele cujo nome permanece o mesmo. Então, Aapedoque significa literalmente, em enoquiano, ele cujo nome permanece o mesmo. Lembrando que nomes de anjos são nomes divinos, né? Personificados em anjos, assim como os anjos cabalísticos. Miguel, que quer dizer quem como Deus, Gabriel, Rafael, que quer dizer Deus cura, então, né? Ou ele, aquele que cura. Então, o nome dos anjos é o atributo dele, ou seja, é o cargo deles. E aqui, a Aapedoque significa, então, ele cujo nome permanece o mesmo. Seu bastão na mão direita, ou seja, esse anjo carrega um bastão na mão direita, cria elos afetivos. Olha, então esse anjo, ele traz elos afetivos, ou seja, ele pode trazer união amorosa, ele pode trazer o amor, ele pode trazer amizade, ele pode fazer reatar amizades e por aí vai, né? E lança encantamentos de desejo e luxúria. Nossa, mago, um anjo lança encantamentos de desejo e luxúria? Meu filho, esses anjos enoquianos, eles são babado, viu? Eles fazem de tudo. Seu amuleto é um poderoso afrodisíaco que desperta amor e forte atração sexual. Seu amuleto, ou seja, esse anjo carrega um amuleto com ele, é um forte afrodisíaco que desperta amor e forte atração sexual. E aqui ele termina dizendo que o planeta regente é Vênus, obviamente, né? Então, nós temos na descrição desse anjo duas coisas importantes. Aliás, três. Os instrumentos, né? As duas coisas seriam os instrumentos. Ele carrega um bastão que faz uma coisa, um amuleto que faz outra coisa e, claro, o atributo, ou seja, as funções que ele exerce. A Aapedoque, ele é um anjo cuja energia é bem intensa, né? Aliás, anjos do quadrante fogo, entendam, a energia desses anjos é extremamente intensa e feroz. Então ele causa um fogo danado, né? E bom, eu tenho o costume de explorar o enoquiano, né? Sempre que eu vou entrar em um sistema, eu gosto pelo menos de contatar uma entidade, né, no caso do enoquiano, contatar pelo menos uma entidade de cada escala hierárquica. Então eu já conversei com o rei, já conversei com os sêniores, eu já conversei com os anjos menores, com os arcanjos, porque é interessante entender na prática e não só na teoria o que eles fazem. E por que eu digo isso? Porque muita gente do enoquiano mesmo, né, ignora trabalhar com os sêniors porque tá escrito, eles só trazem sabedoria, eles só trazem conhecimento, não, eu quero coisa física, eu quero um negócio palpável, né? E é aí que vocês se enganam. Na prática, esses anjos atuam também no nosso plano de manifestação terrestre, tá? E por que eu digo isso? Porque a magia enoquiana, na época que foi revelada para John Dee, aliás, toda a magia arcangélica, magia branca, uma aula de história da magia aqui. Toda magia branca, entre muitas aspas, esse termo é muito racista e eu não gosto, mas toda magia que era considerada branca na época, ou magia verdadeira na época, ela tinha que ter roupagens cristãs, né? Logo, não poderia ser usada para finalidades mundanas. Eu não poderia usar magia para enriquecer, por exemplo, porque isso era uma magia negra. Eu não poderia usar magia para atrair alguém, porque isso era uma magia negra, né? Então tudo era colocado em roupagens cristãs. A sabedoria do amor, a sabedoria sexual, a sabedoria não sei do que. Para anjos, sobretudo para anjos, né? Então quando você vai ver a heptarquia mística, quando foi revelada para John Dee, nossa, ele traz o conhecimento de tudo, mas parece que é só o conhecimento, e não a exploração física daquela coisa. E na real, ao menos na minha prática, todos os anjos enoquianos que eu explorei, do maior, do mais elevado ao menor, são capazes de taumaturgia, e taumaturgia intensa, ou seja, resultados
extremamente visíveis, palpáveis, expoentes. E é por isso que eu amo a magia enoquiana, porque ela vai do 0 a 100 muito rápido e eu adoro isso como bom geminiano, né? E bom, meu contato com o anjo Pedoquê, vamos lá, né? Expliquei bastante sobre como ele é, com o que ele faz e tudo mais. Agora vamos para minha experiência. Eu contatei esse anjo aproximadamente 1 ano e meio atrás. Eu tive 3 experiências com eles, que eu lembro perfeitamente de todas, porque todas foram para mim. E a primeira experiência, eu vou confessar que foi para me libertar de dogmas, né? Por quê? Se vocês sabem, como todos sabem, eu fui monge. Na vida monástica, nós somos meio que forçados a reprimir o nosso sexo, a nossa sexualidade. Eles usam o termo sublimar, mas na verdade quase nenhum monge consegue fazer isso. O que a gente faz mesmo é reprimir. Então a gente faz penitência, a gente faz jejum, a gente se mortifica, faz de tudo para não ter o coito ali, né? E isso vai entrando na nossa cabeça, a gente acaba criando uma visão muito ruim da sexualidade, do sexo, uma visão totalmente cristã da coisa, né? E quando eu chamei o anjo a Apedoquê, sinceramente falando, foi para me libertar de alguns resquícios pequenos que ainda existiam. Eu já estava muito liberto, porque faz pouco tempo isso, né? Eu já venho num processo de libertação dos dogmas ruins do mosteiro há uns bons anos, né? Mas sempre tinha aquela ponta, sabe? Me pinicando de é errado, para, não vai por aí, não faz tal coisa, né? Sobretudo com relação a fetiches, que eu adoro. E eu chamei o anjo, né? Eu contatei ele, fiz todo o cerimonial, né? Explicando rapidamente, o cerimonial de evocação angélica enoquiana. A gente faz a primeira chamada, aí se você quiser uma manifestação mais de evocação, mais palpável, até mesmo taumatúrgica, você usa a segunda chamada. Fiz a primeira chamada, a segunda chamada, e aí você vai do nome santo do elemento, você desce para o rei, do rei você desce para a entidade que você quer evocar. Nesse caso, o sênior, né? Usando uma visão mais neo-enoquiana, como vão chamar por aí hoje em dia, a gente faz ainda para evocar o sênior o ritual do hexagrama, né? No caso de Vênus, porque ele aborda a energia tanto etérea de Vênus quanto mais densa do elemento água na Terra, né? Então ele une essas duas energias para se manifestar. E aí fiz a evocação, tudo como se pede e tal. E aí, a manifestação, como ele apareceu para mim na bola de cristal, né? A Apedoquê, ele apareceu como um derizão, a princípio. Ou seja, o que é um derizão, para quem não é gay? Um derizão é um homem fortão, né? Bem fortão, parrudão, de idade. Então ele tinha uma barbona branca grande. A princípio ele apareceu de forma humana, tá? É muito comum para os anjos não matarem a gente do coração com a forma abstrata que eles têm, eles aparecerem em forma humana. Por isso que os anjos vão se revelar. E aí nós temos várias pinturas de anjos se manifestando em aparência mais humana, né? Para não matar a gente do coração mesmo. E ele apareceu como um derizão. A princípio ele só tinha uma estola cobrindo o corpo estava completamente nu. Meu Deus do céu, esse anjo, olha, tá de parabéns. E ele tinha 4 pares de asas, né? Cada asa com vários olhos e tal. E aí na mão ele tinha um bastão e pendendo no peito um amuleto de... Era uma pedrona que ele carregava com... Ai, eu esqueci o nome da letra enoquiana agora. É aquela letra que é um pau e um E ao contrário, sabe? E era aquela letra, que segundo ele me disse, representa a união do elemento fogo, num amuleto vermelho. Como é aquela pedra? Esqueci o nome da pedra agora. É... Ágata? Ou é jaspe? Acho que é ágate, né? Aquela pedra... Ágata, sei lá. É uma pedra vermelha. Rubi, sei lá. Uma pedra vermelha. Brilhava muito, muito forte no peito dele. Dentro da pedra flutuava em dourado a letra do fogo enoquiana, que eu não sei aqui, qualquer coisa na hora de digitar o vídeo eu ponho a letra aqui pra vocês verem qual que é. E... Bom, ele apareceu assim, o bastão que ele tinha na mão tinha a forma de um falo, na ponta de cima um pirocão mesmo, e descendo até a ponta de baixo tinha uma vagina, né? Ou seja, o poder da luxúria dele, né?
E ele apareceu assim, e eu fiquei, né? Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer, não quero dar uma de Jorge Puentes aqui, mas quando a gente faz um ritual de evocação e a gente chama um ser no Scrying, a gente se projeta, ou seja, na nossa mente é real tudo que a gente está vivendo. Então eu realmente estava vendo praticamente um homem alado nu na minha frente. E um homem assim, em sua forma física perfeita, segundo os nossos parâmetros, porque eles assumem uma forma que a nossa consciência entende, né, de beleza e tudo mais. E eu fiquei assim, eretaço. Eu sou uma safada. Enfim, e aí eu fiquei sem palavras, eu fiquei olhando para aquele Daddy e eu fiquei, parabéns. Não sabia nem o que falar para ele. E ele percebeu, óbvio que ele percebeu. Ele deu um leve sorriso e perguntou o que eu queria. E aí eu fui logo falando que eu sentia que eu ainda trazia resquícios inconscientes, subconscientes, de dogmas cristãos e que eu precisava da sabedoria dele para trabalhar isso, né, em mim. E aí vem a parte que é forte. O anjo falou para mim: o que você precisa curar está para além dos traumas sofridos na época monacal, né? E aí ele me levou, como se ele tivesse me teletransportado na visão para minha infância, e eu comecei a ver cenas onde eu sofri abusos sexuais, desde muito novinho. E é muito forte falar isso, eu sei que é forte, mas é algo que já foi realmente curado e na verdade, sendo muito honesto, eu nem encarei tanto como um abuso sexual na época. É que quando o anjo me mostrou as feridas psicológicas, psicoemocionais e sexuais que isso me causou, começou a doer, né? Até então eu via apenas como brincadeira de criança, sabe? Deu com pessoas mais velhas, e não era assim. E foi muito forte entender isso, sabe? Então o anjo ele fez uma função terapêutica comigo ali mesmo durante esse processo, me trouxe cura, eu chorei naquele peito maravilhoso daquele anjo. E foi muito forte, né? Então, essa primeira experiência foi um processo de cura que se iniciou na evocação e teve, assim, sequências diretas na minha vida. Como? Terminei o ritual, aconteceu mais algumas coisas aí que foi bem interessante, que ele me fala. Foi esse anjo, inclusive, que me revelou que o que aconteceu com John Dee e Edward Kelly não foram anjos negros, trevosos, mas foram os anjos mesmo tentando tirar os dogmas cristãos da mente dele e tal. Porque, se vocês não sabem, na história de John Dee tem uma cena épica, né? Um clássico da magia enochiana, que é quando os anjos mandam literalmente John Dee e Edward Kelly fazer swing, ou seja, trocar de esposa e ter o coito ali bem safadão, né? Os anjos que mandaram. E aí depois eles falam que talvez foram anjos densos e tal, só que isso provocou uma separação entre os dois que nunca mais voltaram. E óbvio, né? Eles tinham dogmas muito enraizados, então foi meio que um teste para eles. E eles não passaram no teste, óbvio que não. E o anjo tentou me explicar isso, de certa forma, não sei se é, se não é. Eu acredito que seja, porque eu já vou continuar trazendo o caso aqui pra vocês, mas o que esse anjo fez em mim foi muito forte, né? E aí o anjo fez eu curar o trauma de forma positiva, encarando tudo de forma positiva, sabe? Foi como se muitas dessas coisas que me machucavam sem eu saber viessem à tona, então doía. Eu não vou mentir, foram noites de choro, né? Tenho que admitir. Mas que depois me fizeram muito, muito bem. Eu me senti mais leve, mais livre. A minha relação sexual literal e pessoal, ou seja, masturbação e tudo mais, melhorou muito. A minha visão do sexo em si deu uma clareada, né? Porque era muito nebulosa. Deu uma clareada boa, e eu percebi vários efeitos internos desta operação. Mas se vocês acham que ficou só no interno, não. Vamos lá, segundo contato com o anjo. Passou um tempo, né?
e eu fui chamá-lo mais por um agradecimento e para tentar adquirir uma sabedoria sexual, porque eu tava conhecendo um gatinho e eu queria, chamar aquele, chegar na chincha e dar aquele chá pro boy voltar. E aí eu chamei o anjo, né? Eu falei, já que esse anjo me ajudou tanto, vou chamá-lo novamente. Novamente ele apareceu da mesma forma, só que dessa vez ele já apareceu com vários olhos pelo corpo, né? Já tava mais bizarro de ver. Continuava muito gostoso, mas com vários olhos espalhados pelo corpo que ficavam me observando, né? E aí ele perguntou o que eu queria, e eu novamente falei. Só que eu falei que eu queria uma ação mais taumatúrgica, que eu queria realmente, sabe, dar o chá. E aí, ele me tocou com a vara de piroca dele e... Não era uma vara, era um cajado, né? Me deu uma cajadada na cabeça e aí eu voltei a mim, né? Saí da visão, me despedi dele e tal. E, gente, foi assustador. No dia seguinte do ritual realizado, já começou a vir outras pessoas, o magnetismo sexual ficou extremamente intenso, eu não passava despercebido, vários elogios da pessoa falando, nossa, como você tá gostoso, como você tá bonito, como você tá isso, como você tá aquilo, e eu, estranhando, mas sabendo que era efeito já do ritual, né? E aí eu fui indo, só que eu sou uma safada, né? E aí eu saí trepando com todo... Gente, de verdade, eu deixei arder. Como diz minha amiga Tiaga, eu deixei arder até o último, porque o que apareceu de oportunidade, de contatinho, de pessoa, disso, daquilo. Gente, eu não podia estar num lugar sozinho com um macho que rolava alguma coisa. Era bizarro. Tanto que eu tive que pedir pra dar uma acalmada, né? Eu tive que equilibrar o fogo, né? O excesso de fogo que tava em mim, com um pouco de terra, né? A terra a gente faz aterramento. Então eu fui trazendo a energia de terra e aterrando até equilibrar a coisa, porque começou a sair do controle. Chegou num ponto que o fogo tava tão intenso que eu tava tendo, 2 relações por dia, ainda vontade de masturbar e tudo mais, e não parava, sabe? A putaria era tensa e intensa, e não parava. E aí você pode falar, Mago, que delícia. É delícia por um momento, mas depois, quando a coisa não para e você começa a se sentir, de certa forma, pressionado a corresponder o que os outros querem que você faça, porque eu tava dando chá maravilhoso em todo mundo, né? Eu pedi pro anjo e tava acontecendo. Sexo perfeito e alucinante. Só que aí é aquilo, né? Quando você dá o chá perfeito, a pessoa geralmente quer mais. E eu tinha pelo menos, sem brincar, pelo menos uns 5 contatinhos fixos querendo todo dia. E não dava, né? Não tenho como fazer isso. Eu não quero degringolar pro vício, né, sexual. Porque eu tenho a tendência, né? Se tem uma coisa que eu sou, é safado, e eu sei que eu sou. É a minha tendência natural. E eu preferi não deixar isso avançar. O autoconhecimento na magia é pra isso. Pra gente sempre saber voltar pro nosso equilíbrio, né? Eu percebi que eu já tava muito degringolado. E aí eu voltei pro meu centro, respirei, né? Calmei. E aí passou. Não chamei mais o anjo. Porque esses 2 contatos foram num período curto de tempo, né? Eu acho que o primeiro, pra questões de trauma, eu contatei e fiquei uns 3, 4 meses. E passado mais 2 meses, de uns 6 meses, um intervalo de 6 meses, eu chamei ele de novo pra luxúria mais intensa. E aí, vral, zaga e daily, né? E foi... Olha, foi. E aí teve o último contato. Nesse último contato que eu tive com o anjo, já foi bem mais recente, faz poucos meses até, foi pra mim, né? Essencialmente pra mim, mas também pra uma pessoa que eu amo muito. E a gente tava meio blé e tal, na época, né, claro. E aí eu chamei o anjo e falei, vamos dar uma, né? E aí o anjo fez a pessoa ficar com um fogo que, meu Deus do céu, era labareda, tiro, porrada e bomba, dedação e gritaria e tudo mais. Então, assim, é por isso que eu falo, né? Não só com a experiência com o anjo Ápedo, que eu já contatei outros seniors também, todos eles têm um poder de atuar, tanto no taumatúrgico quanto no teúrgico, né? Tanto na sua subjetividade quanto na sua objetividade. E essa história de que, não vou chamar sêniors porque eles não vão atuar naquilo que eu quero e tal, é ladainha.
A diferença que eu senti, pelo menos na experiência, com os sêniors para os anjos menores, por exemplo, é o aconselhamento e o ensinamento. Não teve uma experiência com esses seniors que eles não me deram conselhos valiosos, me ensinaram a fazer, sei lá, algum feitiço, algum amuleto, algum talismã, alguma coisa. Eles sempre trazem conhecimento arcano. Sempre. Isso é invariável. Então penso eu que quando o John Dee fala que estes anjos são sábios e trazem sabedoria e tal, é isso que eles querem dizer. Que eles trazem ensinamentos, sim. E todos os contatos que eu tenho com seniors, eles trazem conhecimento profundo sobre algo arcano, né? Para manifestar em nossa vida alguma coisa. E é isso. Não significa que esses anjos só atuam na teurgia, que esses anjos só atuam na sua subjetividade. Não. Pelo contrário, filho, o que esses anjos fizeram arder não tá... Nossa, eu acho que já me fizeram arder mais que os próprios Daimon, porque é impressionante, né? É impressionante e é muito intenso, né? Então, é isso. Isso é um pouco da minha experiência com esse anjo, né? Com a Apedoque. Agora eu vou trazê-lo para o rito coletivo, né? Depois de já ter várias experiências positivas com esse anjo, eu trarei ele no rito coletivo de Luxúria, aonde com certeza, além de muita dedação e gritaria, ele vai trazer também muita cura, né? Muita cura afetiva, muita cura sexual. Então, os participantes do rito coletivo desse mês, se você está vendo esse vídeo quando ele sair, se preparem, porque além de muita excitação, talvez muitas lágrimas rolem, né? E é isso, meu povo. Então, recadinhos, né, do mago. Vamos ter o rito coletivo de Luxúria. Esse vídeo foi feito porque todo mundo me pediu para fazer um vídeo com o anjo a Apedoque. Então aqui tá o mago trazendo o caos com o anjo gostosão, a Apedoque, o sênior da Luxúria, o nosso derizão do Enochiano. E vai ter o rito coletivo de Luxúria agora, tá bem em cima já. Creio que quando esse vídeo for pro ar vai ser provavelmente ou na semana do rito ou faltando uma semana. Então se você quer se inscrever, corre que tá nos últimos dias. Não sei se vai ter vagas, mas eu acho que ainda vai, para mentoria de magia cerimonial. Até então, no momento que eu estou gravando o vídeo, não no momento que ele vai pro ar, tinham 7 vagas. Provavelmente algumas mais vão ser preenchidas. Deve ter, quando esse vídeo for pro ar e você estiver vendo ele, umas 5 vagas se você estiver vendo ele quando ele saiu. Se você estiver vendo depois, aí já era, né? Então, se você quer fazer parte da turma de magia cerimonial do mago, corre, porque é uma só ao longo de um ano. A mentoria vai por mais de um ano aí. Então, corre, porque tá acabando. Tá realmente acabando e as vagas vão ou até acabar, ou se chegar até lá, até o dia 10 de março, tá bom? Então é isso, meu povo. O que mais? Tá precisando de uma leitura oracular, leitura de bola de cristal, mesa real com baralho cigano, leitura aprofundada de tarô, leitura simples de tarô, chama que a gente faz acontecer. Precisando de um trabalho de magia, chama também que o mago passa o orçamento, já aviso que não é muito barato, mas é um valor justo, tá bom? O que mais? Assim, caso você não possa fazer a mentoria, tem cursos gravados também, que esse sim você faz no seu tempo. Curso de Scrying, curso de tarô completo, tá aí. Tem motivos e motivos e motivos pra você aprender com o mago, só não aprende quem não quer, tá bom? Então demais, meu povo. Fiquem bem, abominem o biruliro e falou!